A artrite psoriásica é uma inflamação que acontece nas articulações e na coluna, associada à doença de pele psoríase. A psoríase é uma doença descamativa da pele, que gosta de acometer cotovelo, couro cabeludo, as unhas, região interglútea, região periumbilical, e geralmente, em torno de 70% dos casos, o paciente vai apresentar primeiro a manifestação da pele e depois ele vai evoluir com o quadro articular. Então, o momento principal de informar o paciente é no momento que ele faz o diagnóstico, que isso dá uma janela de oportunidade de tratar mais precocemente a artrite, que pode acometer em torno de 30% dos pacientes que têm psoríase, tá? Então, é uma inflamação crônica das articulações que pode gerar dano irreversível para a articulação. A artrite psoriásica, ela se manifesta nas articulações periféricas, das mãos, punho, cotovelo, os pés, joelho, e também o esqueleto axial, que a gente chama, Então, a dor na coluna cervical, lombar ou nessa região torácica anterior. Então, basicamente, o sintoma principal é dor, tá? Não tem como um paciente ter artrite psoriásica se ele não tem dor. Dor é o fenômeno principal. Pode estar associado, dependendo se for uma artrite periférica, a aumento de volume, calor, hiperemia, Então, esses são os principais sintomas. Na coluna, o sintoma se manifesta principalmente como rigidez. Então, o paciente acorda de manhã com uma sensação de que ele está travado, Pela manhã é mais difícil e ao longo do dia aquilo tende a melhorar. Então, basicamente, dor, rigidez e, ao longo prazo, pode cursar com deformidade articular. Então, limitação da movimentação do pescoço, limitação da movimentação da coluna lombar, limitação de amplitude de movimento articular, em punho, e os sintomas, às vezes, podem parecer com outras doenças reumatológicas, então artrite reumatoide ou artrose, e essa informação de que tem psoríase, ela é muito preciosa para fechar esse diagnóstico. Então, é importante essa colaboração do dermatologista com o reumatologista para fechar o diagnóstico de artrite psoriásica. A artrite psoriásica é uma doença inflamatória crônica, Ou seja, ela vai evoluir com lesão articular, com perda de movimento, e com incapacidade física. Então, isso pode gerar problemas para a pessoa na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, de relacionamento, de expectativa de vida. E a gente sabe que a artrite psoriásica, ela é uma manifestação extracutânea, da psoríase. E a psoríase, cada vez mais, a gente entende como uma síndrome, porque ela pode estar associada a outras doenças, Então, é muito comum estar associada a hipertensão, obesidade, depressão, diabetes, E aí, assim, esse estágio inflamatório crônico leva a um processo acelerado de aterosclerose e aumenta o risco cardiovascular. Então, aumenta o risco de infarto, risco de AVC, Então, você não tratar essa inflamação crônica, na verdade, isso pode ter repercussão em todo o organismo, associada à osteoporose, e uma redução da longevidade, Então, piora na qualidade de vida, e da longevidade. O tratamento indicado da artrite psoriásica vai depender de uma série de fatores, A gente segue as recomendações internacionais que a gente deve avaliar o paciente em relação a domínios envolvidos. Então, se ele tem a pele muito importante, acometimento, se ele tem envolvimento ungueal, se ele tem envolvimento de dactilite, que é uma manifestação muito comum da artrite psoriásica, que a gente chama de dedo em salsicha, o dedo fica todo gordinho. E essa manifestação é um marcador de mau prognóstico, Então, isso é uma coisa que a gente avalia como um espectro clínico da doença. Existe um outro espectro clínico que é a entesite, que é uma inflamação na inserção dos tendões, Existem pontos específicos de dor e isso é uma manifestação clínica. A outra manifestação clínica é o envolvimento da coluna e uma última manifestação clínica é o envolvimento articular periférico. Então, o tratamento ele é direcionado de acordo com a manifestação clínica. Então, existem situações que não respondem a todos os tratamentos e o objetivo do tratamento é que com uma medicação só a gente resolva a maior parte das queixas do paciente. Então, o tratamento ele é direcionado por
queixa principal, né, por domínio específico. Então, tem um algoritmo que a gente segue, né, basicamente a droga que a gente utiliza para aliviar a dor como sintomático é um anti-inflamatório, né? Se o paciente tem fatores de mau prognóstico ou se ele tem envolvimento predominantemente das ênteses ou da coluna, né, a gente vai preferir usar um imunobiológico, tá? Como droga de segunda linha. E se o paciente tem envolvimento periférico e pele importante, a gente pode iniciar com o metotrexato, que é a medicação que a gente utiliza como primeira linha, né? Na falha, aí você tem um monte de protocolos a seguir e o importante é dizer para o paciente que existem várias opções de tratamento hoje em dia, né? Então, a artrite psoriásica é a segunda doença com mais opções de tratamento. Então, se você não se deu bem com o tratamento, volte no seu médico para que possa conversar o melhor tratamento que se adequa para você, porque existem muitas opções.